40. Viver em outro mundo. Capítulo 459. Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado nó sublinhado Charlie balançou a sua cabeça e disse: não, atuar pode não enganar aquelas pessoas. Pode até mesmo afastar aqueles que estão determinados a se juntar ao meu lado. Os ganhos não podem justificar as perdas. O que nós precisamos fazer agora é estar unidos, e ser discretos também. Assim como o pequeno A lida com a sua força. Não importa quem precisar de qualquer ajuda, nós devemos ajudar. O grupo assentiu. Charlie se virou para olhar para o céu e disse: tudo bem, vamos sair. Aqueles que deveriam vir já devem ter chegado. Assim que Charlie saiu, passos foram ouvidos de repente. Os passos eram urgentes, mas eles não eram pesados. A expressão de Charlie não pôde deixar de afundar. Ele já disse aos servos para não permitir que ninguém os perturbasse. Além disso, os servos do lado de fora eram seus assessores de confiança. Ele estava muito familiarizado com os passos daquela pessoa. Charlie sabia que o único que veio com certeza não era alguém do seu pessoal. Vendo a expressão de Charlie, Zhao Ai sabia que algo estava errado. Ele imediatamente se levantou e tirou seu cajado mágico. Quando o grupo viu a ação de Zhao Ai, bem como a expressão de Charlie, eles entenderam e também se prepararam para avançar. Então, uma voz veio de fora: terceiro irmão, você está? Os convidados chegaram. Por que você desapareceu de repente? Saia rapidamente. Ouvindo esse tom, Charlie forçou um sorriso e disse ao grupo: bem, não precisam ficar ansiosos. É apenas a minha nona irmã. Quando Charlie disse isso, Johnny não pode deixar de perguntar: nona irmã? Sua Alteza está falando sobre a princesa Litsi. Charlie assentiu, então ele sorriu amargamente enquanto ele respondia à sua irmã: entre, irmã. Assim que eles ouviram Charlie, Zhao Ai e os outros relaxaram. Então as portas se abriram enquanto a barra da saia da princesa aparecia. Depois que ele viu a princesa, a primeira impressão de Zhao Ai foi que sua postura era muito boa. A figura dessa princesa Litsi era fantástica. Ela tinha cerca de 1,7 metros de altura, mas sua postura pode apenas ser descrita como ardente. Zhao Ai pode confiantemente dizer que a princesa Litsi tem a melhor figura de uma mulher que ele já viu. Ao ver o rosto de Litsi, Zhao Ai não conseguiu deixar de piscar. Ela tinha grandes olhos, um nariz fino e requintado. Não grossos demais, mas ainda lábios muito sexys. Ela tinha pele da cor do trigo, suave como se tivesse sido oleado. Sobrancelhas castanha clara e rasas decorando seus olhos verdes. No entanto, Zhao Ai não estava olhando por causa disso. Era porque essa princesa Litsi parecia um pouco com uma pessoa que Zhao Ai não estava muito familiarizado, mas ainda pôde reconhecer. Kayleigh Azeu, uma modelo britânica e uma atriz. Uma mulher que era ambas, sexy e elegante, uma das mulheres mais reconhecidas do mundo. Mesmo Angelina não era capaz de entrar no top 100 de mulheres mais sexys do mundo, para demonstrar quão linda Kayleigh era. A irmã mais nova de Charlie era na verdade chamada Litsi, Geli Litsi. Bom, embora houvesse alguma diferença no nome, sua aparência não era nada diferente. Isso o surpreendeu. Zhao Ai pensou cada vez mais sobre como o continente Arca está relacionado à Terra. Se não, como as mesmas belas mulheres na Terra apareceram aqui. Litsi não esperava que a sala tivesse tantas pessoas. Ela olhou. Zhao Ai e os outros imediatamente se curvaram e disseram: nós cumprimentamos a princesa Litsi. Litsi se recuperou. Ela imediatamente exibiu suas maneiras de princesa enquanto ela se inclinava levemente e então dizia: à vontade. Então o grupo ficou de pé. Charlie olhou para Litsi e disse: irmã mais nova, por que você não esperou por mim no salão? O que fez você vir aqui? Litsi olhou nos olhos de Zhao Ai e dos outros e então pretendia fazer uma expressão desolada enquanto dizia: os convidados já chegaram, mas você ainda não se mostrou. Então eu vim dar uma olhada. Charlie assentiu e então disse: tudo bem, nós estamos saindo. Pequeno Ai, vamos sair e ver. Charlie chamando Zhao Ai não evocou nenhuma inveja. Primeiro, Zhao Ai tinha uma força esmagadora entre aqueles presentes. Se eles tivessem a força de Zhao Ai, então Charlie agradaria eles também,
Mas eles infelizmente não tinham. Segundo, Zhao Ai tinha muitas coisas boas em mãos. Alguns desses produtos podem ser inúteis para Charlie, mas para aqueles nobres de médio e baixo nível, eles eram um caminho único na vida para grandes lucros. Eles precisavam de algo de Zhao Ai, então como eles poderiam estar ofendidos por esse tipo de coisa? Pode ser dito que no círculo interno de Charlie, além do terceiro príncipe, Zhao Ai mantinha o maior status. Ouvindo Charlie especialmente abordando Zhao Ai, Li Zi não pôde deixar de olhar para ele. O nome de Zhao Ai não era novo para Li Zi. Ela também ouviu sobre o que aconteceu no Ducado de Purcell. Ela também sabia sobre o noivado de Megan. Pode ser dito que ela e Megan eram chamadas de flores gêmeas da capital imperial. Agora, uma das flores obteve sozinho um homem. Além disso, Li Zi estava clara, seja Charlie ou Megan, aqueles dois tinham olhos tão altos quanto seu status. Pessoas comuns simplesmente não entrariam em suas vistas. Mas para esse cara de aparência comum e mediana receber a apreciação dos dois significa que ele não era uma pessoa simples. Li Zi não olhou para Zhao Ai por muito tempo. Ela era uma princesa, ela tinha visto muitas cenas magníficas. Para ela, ela somente mantinha curiosidade em relação a Zhao Ai. Charlie guiou o grupo para fora da sala. Neste momento, Laura e as outras já estavam esperando por eles do lado de fora. Charlie pegou essa chance para introduzir Li Zi para Laura e as outras. Então Li Zi se juntou a Megan enquanto Laura oferecia um presente. Charlie não os controlou enquanto ele levava Zhao Ai e os outros em direção ao pátio frontal. Eles prosseguiram em frente até eles alcançarem um salão muito grande. Esse era um lugar usado principalmente para receber vários convidados, mas com algumas mudanças aqui e ali, foi transformado em um grande salão. Assim que Charlie e os outros chegaram do lado de fora da porta, um servo na frente imediatamente anunciou sua chegada. O príncipe Charlie chegou. Junto com o eco da voz, Charlie entrou no salão. Dentro do salão haviam mais de 100 convidados. Felizmente esse salão era grande o bastante. Senão, esse salão podia não ter sobrevivido a este dia. Os servos decoraram o salão com fontes de água que pareciam com uma exposição de borboletas. No meio do salão estavam longas fileiras de mesas contendo uma variedade de comidas. Haviam também pratos limpos e utensílios presentes. Aqueles que queriam comer podiam simplesmente ir e pegar algo para comer. Também haviam cadeiras nos lados do salão para aqueles que estavam muito cansados de ficar de pé. Na área mais interna do salão, uma orquestra estava continuamente tocando uma música gentil. Quando as pessoas dentro do salão viram Charlie entrar, eles imediatamente lhe deram um arco. Charlie também retornou a cortesia conforme ele cumprimentava todo mundo dentro. Zhao Ai não estava muito longe dele. Ele tinha um espaço gravando cada nome e aparência das pessoas dentro. Neste momento, Laura e as outras foram arrastadas junto com a Li Zi para as outras damas. As outras mulheres estavam conversando uma com as outras sobre roupas, joias, assim como algumas fofocas. Laura costumava conversar com pessoas, então ela estava muito familiarizada com este cenário e naturalmente sabia como se aproximar. Meg também era bastante experiente. Ela cresceu na família Buda desde criança. No passado, a família também realizava banquetes com frequência. Portanto, Meg também sabia como lidar com essas mulheres. Não havia nada a dizer sobre Megan, ela viveu sua vida inteira junto desses tipos de damas. Como ela poderia possivelmente não saber como interagir com elas? Zhao Ai prestou atenção ao banquete de Charlie. Charlie convidou os nobres, mas parece que ele não fez o mesmo pelos outros príncipes. A única pessoa da família real além de Charlie era Li Zi. Deste ponto, dava para ver que o relacionamento de Charlie com seus irmãos não é tão bom. Neste momento, o som de um servo pode ser ouvido da porta da frente. Sua Alteza Príncipe Herdeiro, o jovem mestre Terry Robert, e o jovem mestre Jason Croak chegaram. Quando esses três nomes foram falados, o salão parecia entrar numa parada. Quase todo mundo aqui sabia que o relacionamento entre o príncipe herdeiro e o terceiro príncipe não era muito bom. Por causa da batalha pela sucessão, era impossível para Charlie convidar o príncipe herdeiro neste banquete. Isso tornou as coisas muito estranhas. Mas o que tornou ainda mais estranhas era o fato de que Terry e Jason também vieram junto com o príncipe herdeiro. Terry era o sucessor da família Robert. A família Robert não era menor que a família Calci em termos de status. Isso era algo que todo mundo sabia. Jason Croak não era um personagem simples também.
A família Crook era muito famosa no continente, embora eles não tenham o mesmo status que as famílias Calci e Robert, mas eles ainda tinham uma grande influência dentro do Império Rosen. Para essas duas pessoas aparecerem de repente junto com o príncipe herdeiro no banquete de Charlie, o que isso significa? Isso significa que a família Robert e a família Crook colocaram sua sorte no príncipe herdeiro. O anúncio do servo de sua chegada ainda estava tocando nas mentes daqueles presentes. Zhao lentamente foi para o lado de Charlie. Charlie estava olhando atordoado agora. Zhao chegou ao lado de Charlie e sussurrou, Sua Alteza. Charlie se recuperou. Ele se virou para Zhao e o viu assentindo para a porta. Charlie imediatamente entendeu Zhao. Ele deu a Zhao um aceno agradecido conforme ele restaurava seu estado calmo e caminhava em direção à entrada do salão com o rosto cheio de sorrisos. Zhao não seguiu Charlie e apenas permaneceu ali. Ele demorou um pouco antes de Charlie chegar na frente da porta para ver três pessoas entrando. Na frente do trio estava um homem nos meados dos 40 anos. Ele parecia muito com Charlie, mas ele tinha uma pequena barba que era tratada muito cuidadosamente. Isso o fez parecer muito imponente. Não tinha como deixar de admirar como esse homem se portava. Atrás dele estava Terry. Havia outra pessoa do seu lado. Ele era muito bonito e usava roupas de um nobre decente. Sua figura não era muito alta, mas ele se portava com prestígio. Embora ele não pudesse roubar os holofotes do príncipe herdeiro, as pessoas ainda o notaram. Viver em outro mundo. Capítulo 460. E quando Charlie estava próximo dos três recém-chegados, ele riu e depois deu uma saudação. Irmão mais velho, bem-vindo. Eu não esperava que o irmão viesse ao banquete deste pequeno, então eu não me incomodei em enviar um convite. Mas para o irmão mais velho realmente vir aqui, é uma grande honra. O príncipe herdeiro olhou para Charlie e sorriu fracamente. Eu também ouvi que o irmão mais novo estava realizando um banquete, então eu decidi parar por aqui. Pelo caminho, eu encontrei Terry e Jason, então eu decidi trazê-los comigo também. Eu espero que eu não tenha trazido problemas ao terceiro irmão por trazer convidados adicionais. Charlie sorriu e disse, sem problemas, a visita do irmão me traz uma grande honra. Então como o irmão mais velho pode possivelmente me trazer problema? Irmão mais velho, Terry, Jason, entrem, não sejam educados. Terry e Jason deram a Charlie uma pequena saudação antes de ir para o salão. As outras pessoas dentro também deram uma saudação ao príncipe herdeiro. Naturalmente, Zhao não foi uma exceção. Mas Zhao estava surpreso quando o príncipe herdeiro foi em sua direção depois que seus olhos se encontraram. O príncipe herdeiro sorriu fracamente e disse, Senhor Zhao. Zhao sorriu e disse, eu não esperava que o príncipe herdeiro conhecesse meu nome. Isso é realmente surpreendente. O príncipe herdeiro riu e disse, o senhor é muito modesto. Não existe ninguém no continente que não conhece o quão feroz o senhor é. Eu posso pedir ao senhor para pagar uma visita à minha mansão? Zhao sorriu, se eu tiver tempo, então eu com certeza irei visitá-lo. O príncipe herdeiro sorriu e disse, então eu estarei esperando pelo senhor. De qualquer maneira, eu ouvi que o senhor tem muitos negócios em mãos. Existe uma chance para nós dois cooperarmos. Zhao sorriu fracamente para a pergunta. Eu certamente tenho alguns negócios em mãos, mas para cooperação? Isso é algo que eu não posso dizer. Atualmente, eu estou em uma parceria com Sua Terceira Alteza. Além disso, nós já assinamos um contrato de longo termo com relação à nossa cooperação. Se a Sua Alteza o Príncipe Herdeiro quiser cooperar, então eu temo que você precisará discutir com a Sua Terceira Alteza. O príncipe herdeiro colocou uma pequena peça nas suas palavras. A razão dele perguntar a Zhao sobre a possibilidade de cooperação era para avaliar se houvesse uma chance de Zhao mudar de lado. Mas a resposta de Zhao foi muito clara. Ele agora estava do lado de Charlie. Era impossível para as outras facções o recrutar neste momento. A conversa entre os dois foi claramente ouvida pelas pessoas presentes no salão. Todos eles eram pessoas espertas. Era impossível para eles não entenderem a troca. Quando o príncipe herdeiro ouviu a resposta de Zhao, sua expressão não pôde deixar de cair, mas ele ainda forçou um sorriso e disse, isso é lamentável. Então ele se virou e saiu. Assim que ele ouviu a voz arrependida do príncipe herdeiro, o rosto de Charlie mudou, agora estava bastante vermelho. Naturalmente, a resposta de Zhao lhe deu muita felicidade.
Zhao Ai também sabia que ele já tinha perdido a oportunidade de ficar próximo com o príncipe herdeiro. No entanto, ele não achou isso lamentável. Nem sempre se pode ter um coração fraco, ou então eles não terão bons resultados. Neste momento, Terry e Jason chegaram ao local de Zhao Ai. Terry então sorriu para Zhao Ai. Pequeno Ai, eu não esperava que você viesse. Se eu soubesse, eu teria chegado mais cedo. Quando Zhao Ai ouviu como ele foi chamado, ele não pôde deixar de encarar. A diferença de idade entre os dois não era tão grande para merecer ele ser chamado assim. Terry obviamente estava fazendo isso para tornar seu relacionamento mais próximo. No entanto, Zhao Ai não relaxou por causa disso. Ele ao invés disso, ficou ainda mais vigilante. Pelo que ele ouviu de Megan, Terry era uma pessoa sinistra. Além disso, ele também sabia que Terry era seu rival amoroso. Para Terry ser mais caloroso com ele significa que ele já estava planejando sobre como lidar com Zhao Ai. Embora ele estivesse pensando sobre isso, ele não mostrou isso no seu rosto. Zhao Ai apenas sorriu e disse, o irmão mais velho Terry é muito educado. Irmão deve saber sobre o meu relacionamento com a Sua Alteza, o terceiro príncipe. Então como eu posso não comparecer a tal ocasião? Terry queria tornar seu relacionamento mais próximo, enquanto Zhao Ai tentava se afastar educadamente. Ele também adereçou Terry dessa maneira com o objetivo de jogar a outra parte em confusão. Zhao Ai não abaixou sua guarda contra Terry. Quando Terry ouviu Zhao Ai, ele parecia encantado conforme sorria e dizia, eu sei que você tem um bom relacionamento com o terceiro príncipe. Mas desde que o dia de graças a Deus está se aproximando, eu esperava que você estivesse ajudando dentro da fortaleza do soldado sombrio. Então eu não esperava que você viesse. Zhao Ai respondeu com um sorriso. Megan me disse para vir. Então como eu poderia não vir? Ei, Megan é muito próxima da nona princesa. Então Zhao Ai virou sua cabeça para Jason e disse, este é o jovem mestre Jason da família Croc. Zhao Ai dá seus cumprimentos. Eu já ouvi sobre o nome do jovem mestre. Eu não esperava que eu estaria encontrando você hoje. Jason olhou para Zhao Ai e sorriu fracamente. Eu também já ouvi sobre o nome do senhor Zhao Ai, mas eu não posso deixar de ficar desapontado pelo que eu vi hoje. Zhao Ai encarou. Ele não pensava que Jason fosse tão indelicado. Deve-se saber que em uma reunião de nobres, a pessoa faria o seu melhor para permanecer modesto. Não importa se os dois fossem inimigos de vida ou morte, se vocês se encontrarem em uma reunião como essa, é melhor você mostrar seu sorriso completo e agir como um nobre deveria agir. Mas Jason era diferente. Isso estava longe das expectativas de Zhao Ai. Zhao Ai não conseguiu deixar de olhar para Terry. Neste momento, o rosto de Terry expressou uma expressão errada. Isso deixou Zhao Ai curioso, já que Terry e Jason vieram juntos. Eles não são supostamente do mesmo grupo. Porque parece que Terry não estava esperando que Jason pronunciasse essas palavras. Eles não planejavam esse encontro antes do tempo. Os pensamentos agitaram dentro de seu cérebro, mas o rosto de Zhao Ai não mostrou nada disso. Ele apenas sorriu para Jason e disse, eu realmente sinto muito por desapontar o jovem mestre Jason. Jason olhou maliciosamente para o rosto sorridente de Zhao Ai. Ele não parecia estar intimidado. Isso deu a Jason um incentivo para empurrar as coisas mais adiante. Ele elogiou Zhao Ai por manter sua graça e honra depois de tais palavras. Enquanto ele parecia impressionado, a boca de Jason abriu. Você realmente é indigno da senhorita Megan. A senhorita Megan é uma das flores gêmeas da capital imperial. Isso parece um desperdício para ele estar se casando com uma pessoa de aparência muito comum. Depois que Terry ouviu isso, ele se virou para Jason e disse, Jason, você deve reter suas palavras. Zhao Ai, na verdade riu e disse, jovem mestre Jason está certo. Eu também acho que casar com Megan é uma perda. Mas infelizmente, eu realmente queria ser mais atraente, mas meu pai não me deixou bonito. Isso é um desastre. Jason e Terry olharam para Zhao Ai antes dos dois rirem. Jason acariciou o ombro de Zhao Ai e disse, irmão, eu devo dizer, eu gosto da sua maneira de falar. Bom, você é alguém que vale a pena fazer amizade. Vendo que Jason não parecia estar fingindo, Zhao Ai não conseguiu não rir também. Você realmente tem padrões baixos para fazer amizades. Você está procurando por um cara não tão bonito? Eu devo dizer, você encontrou um correto. Os três riram. Jason agarrou o ombro de Zhao Ai e disse, eu não pensei que você realmente leria meus pensamentos.
Você é muito bom. Zhao Ai sorriu. Mesmo se eu adivinhei corretamente, eu acho que não há razão para você segurar meu ombro tão forte. Eu sou um mago, eu posso sofrer ferimentos. A conversa entre os dois fez parecer que eles eram amigos de longa data. Também parecia que Terry foi deixado de lado, fazendo Terry parecer um pouco ridículo. Mas ele ainda sorriu, mas era um sorriso rígido. Uma pessoa como Terry sempre foi favorecida desde que ele era uma criança. Ele já estava bastante acostumado a estar nos holofotes, não importa onde ele estivesse. Mesmo se ele permanecesse junto com o príncipe herdeiro, ele não se permitiu ser ofuscado. Porque ele era um sucessor de uma velha família milenar, seu status não era mais baixo do que um príncipe. Zhao Ai e Jason conversando fez sentir como um forasteiro. Ele sentiu que os dois já tinham se esquecido sobre ele, e isso o fez se sentir indisposto. Neste momento, um servo passou do seu lado. Na bandeja que o servo estava segurando tinha 2 taças de vinho. Jason imediatamente pegou as 2 taças e deu uma delas para Zhao Ai. Então ele levantou sua taça para Zhao Ai e disse: Eu realmente pensei que seria uma festa entediante. Mas eu não esperava encontrar uma pessoa interessante como você. Venha, venha, vamos beber. Depois disso, nos tornaremos amigos. Zhao Ai não esperava que Jason realmente fosse tão agradável. Quer seu gesto fosse verdadeiro ou não, Zhao Ai ainda retornou o brinde para Jason e disse: Certo, vamos beber essa taça. De hoje em diante, nós somos amigos. Saúde. Jason levantou sua taça e bateu com a de Zhao Ai. Bom, saúde. Então, sem nenhuma cortesia, os dois beberam o vinho de uma vez. Essa cena foi completamente visível para os outros convidados. Quando eles viram os dois, eles não puderam deixar de encarar. Haviam muitos presentes que sabiam sobre Jason. Ele não era muito popular dentro do círculo da nobreza por causa da sua atitude franca. Ele nunca deu face a ninguém. Por causa disso, não haviam muitos nobres que queriam se misturar com ele. Mas com o status de Jason, pessoas comuns não ousariam não lhe dar nenhuma face. Portanto, em banquetes e festas comuns, os anfitriões ainda mandariam um convite para a família Crook. No entanto, mesmo se Jason viesse, haveriam somente algumas pessoas que viriam conversar com ele. As pessoas temiam ser envergonhadas pelas palavras de Jason. Assim, quando Jason estava prestes a falar com Zhao Ai, as pessoas próximas não conseguiam deixar de olhar em antecipação. Eles queriam ver o rosto envergonhado de Zhao Ai. No entanto, eles não esperavam que Zhao Ai realmente prosseguiria se ridicularizando. Esse movimento de se envergonhar estava fora de suas expectativas. Aqueles que não estavam próximos e não ouviram eles conversar ainda mantinham o olho. Isso era porque eles também queriam ver como Jason conseguiria envergonhar Zhao Ai. Mesmo que eles não pudessem ouvir nada, eles sabiam que pela expressão de Terry que Jason não disse nada legal. No entanto, o que aconteceu a seguir os deixou confusos. Eles não ouviram o que Zhao Ai disse para fazer as 3 pessoas rirem e até mesmo fazer Jason olhar contente para Zhao Ai. Isso era muito inesperado. Eles estavam muito curiosos ao ponto de que eles estavam perto de se aproximar dos dois apenas para perguntar o que Zhao Ai disse. Mas infelizmente, não havia maneira deles fazerem isso. Viver em outro mundo. Capítulo 461. Laura e as outras também estavam prestando atenção em Zhao Ai. Quando Megan viu Jason entrar junto com o príncipe herdeiro, ela imediatamente disse a Laura e as outras sobre ele. Por causa disso, Laura estava olhando na direção de Zhao Ai. Elas temiam que Jason envergonhasse Zhao Ai. No entanto, o que aconteceu a seguir não era o que elas esperavam. Quando elas viram Zhao Ai e Jason conversando alegremente, Laura e Megan não conseguiram deixar de olharem uma para a outra antes de sorrirem fracamente. Elas não disseram nada, mas elas sabiam que a outra parte foi completamente convencida por Zhao Ai. Neste momento, Lizzie alcançou Megan e disse: Megan, você sabe o que Zhao Ai disse? Porque aquele bastardo do Jason conversou com ele. Você já sabe como ele não concede nenhuma face. Megan olhou para Lizzie e não pôde deixar de sorrir. Jason era realmente uma pessoa estranha, alguém que não se importou com a face das outras pessoas. Isso parecia chatear Lizzie, o que a levou a chamar Jason de bastardo. Megan balançou sua cabeça e disse: Eu também não sei. No entanto, pelo que eu aprendi sobre Jason, ele certamente não pronunciou quaisquer palavras de louvor. Por outro lado, eu tenho certeza que o irmão mais velho Ai não se importou.
Ah ah. Litsi olhou para Megan, confusa. Então ela disse, se importar? Em tal situação, por que ele não se importaria em ser envergonhado? Ele não é corajoso e justo. Megan sorriu e disse, o que há de estranho nisso? Abster-se de ser corajoso e justo torna o imperador louco. Como uma pessoa, Jason não é mau, ele apenas diz coisas que ninguém quer ouvir. Pense sobre isso. O que ele sempre diz é o mais notório defeito em uma pessoa. Neste ponto, existem muitas poucas pessoas que gostariam de ouvir a verdade. Mas infelizmente para eles, o irmão mais velho quer se misturar com pessoas que são bastante francas. Eu acho que por causa disso, Jason se deu muito bem com o irmão mais velho Ai. Litsi olhou estranhamente para Megan, então ela foi em frente e sussurrou, Megan, você realmente está feliz com o Zhao Ai? Eu não consigo ver nada de especial sobre ele. Embora ele não seja feio, ele não é bonito também, ele é muito comum. Existem muitos caras melhores no mundo. Você também está compartilhando o seu homem junto com outras mulheres. Você realmente está bem com isso? Megan sorriu e disse, por que você está perguntando isso? O irmão mais velho é muito excepcional, forasteiro simplesmente não consegue entender isso. Vamos parar de falar sobre isso, vamos ir comer algo, eu estou com muita fome. Charlie estava similarmente prestando atenção a Zhao Ai. Ele realmente se importou com Zhao Ai, então era natural para ele lhe pagar mais atenção. Charlie também sabia sobre Jason, então ele estava preocupado com a reação de Zhao Ai. Além de Charlie, o príncipe herdeiro estava mantendo um olho também. Na verdade, ele estava dizendo a verdade antes. Ele realmente encontrou Jason pelo caminho. Terry e ele estavam juntos, e quando eles viram Jason, eles decidiram levá-lo junto também. O príncipe herdeiro queria que Charlie entendesse mal Jason. Se Charlie começasse a ofender a família Crook por esse assunto, o príncipe herdeiro faria um movimento para ajudar a família. Então ele poderia colocar os Crooks como lhe devendo um favor. Mas agora parece que seus planos foram destruídos por Zhao Ai. O príncipe herdeiro estava claro que a boca de Jason não era algo que uma pessoa normal pudesse lidar. Ele não pensou que Zhao Ai só dizia algumas palavras para lidar com Jason. Isso destruiu completamente seu plano. Pensando sobre isso, os olhos do príncipe herdeiro não puderam deixar de mostrar uma luz fria. Ele agora estava com um pouco de inveja de Charlie. Porque tal pessoa notável alcançaria as mãos de Charlie. Se Zhao Ai se tornasse um subordinado do príncipe herdeiro, então ele com certeza teria 90% de chance de herdar o trono. Mas parece que Zhao Ai não podia ser seu subordinado mais. Então a única solução era exterminá-lo. Ele deve ser eliminado. Se Zhao Ai sobreviver, então a ameaça que ela poderia representar seria grande demais. Vendo as expressões de Zhao Ai e Jason, Charlie não podia deixar de ficar surpreso. Jason era difícil de se conviver. Mas Zhao Ai realmente fez isso. Isso era algo muito inesperado. Zhao Ai e Jason conversaram e beberam juntos. Eles estavam se divertindo muito e eles desconsideraram completamente Terry. No entanto, Terry ainda estava colado em Zhao Ai. Ele era como mel preso na pele. Zhao Ai não conseguia entender o que Terry estava tentando fazer, mas ele sabia que quanto mais Terry fez isso, mais ele mostrou que tinha algo em seu coração. Zhao Ai agora tinha ainda mais certeza de que Terry queria lidar com ele, provavelmente nesse banquete. Zhao Ai não pôde deixar de franzir a testa enquanto pensava sobre isso. Ele realmente queria saber como Terry planejava lidar com ele. Afinal de contas, essa é a mansão de Charlie. Se ele quisesse fazer algo a Zhao Ai, isso seria muito difícil. No entanto, Zhao Ai estava desapontado. O banquete já estava pela metade, mas não houve nenhum movimento. Neste momento, havia homens e mulheres no meio do salão, dançando. Zhao Ai não sabia dançar, então ele apenas permaneceu ao lado com uma taça de vinho na sua mão. Jason se sentou ao lado dele, assim como Terry. Olhando para os homens e mulheres dançando, Jason não pôde deixar de olhar desdenhosamente enquanto ele dizia para Zhao Ai, pequeno Ai, eu ouvi que você tem 3 noivas. Além disso, as pessoas dizem que elas são muito bonitas. Megan é uma das 2 flores gêmeas da capital imperial. Ela é mais atraente. Zhao Ai olhou para Jason. Para ser honesto, Zhao Ai realmente se divertiu conversando com esse cara. Jason não agiu como um nobre. Ele era mais como os amigos de Zhao Ai da terra. Aqueles tipos que sempre lhe deram uma má influência. Isso fez Zhao Ai se sentir interessado nele.
Após ouvir a pergunta de Jason, Zhao Ai sorriu e disse: O que? Você está com inveja? Eu vou lhe dizer, não confio na sua altura, nem muito no seu rosto. Quando se trata de interação feminina, você está muito longe de mim. Jason fez uma careta para Zhao Ai. Você é muito orgulhoso. Eu não acredito que com o meu caráter e aparência, eu seja pior que você. Zhao Ai sorriu e disse: Qual é o problema? Agora que você não pode me bater em qualidade, você quer batalhar comigo em quantidade? Em todo caso, você me venceu. No entanto, os outros nobres já sabem sobre você. E desde que estavam conversando de personagem, olha para aquele cara ali. Se ele ouvir você agora, ele estaria rindo tanto que seus dentes de ouro cairiam. Então ele apontou para um velho nobre do outro lado do salão. No continente Ark, ter dentes de ouro estava começando a ficar popular. O homem que Zhao Ai apontou estava intencionalmente assistindo as mulheres nobres dançando no salão com a boca aberta. Saliva estava fluindo, quantidade o bastante para 100 pessoas guardar para suas vidas inteiras. Ele parecia muito terrível. Jason estava bebendo quando Zhao Ai apontou para o velho nobre. Quando ele viu o velho, ele não conseguiu deixar de cuspir o líquido da sua boca. Ele engasgou de novo enquanto Zhao Ai ria do lado. Terry olhou para a cena entre Jason e Zhao Ai e não pôde deixar de sentir desdém. Ao mesmo tempo, ele não conseguia entender o que Megan encontrou em Zhao Ai. Para Terry, não havia nada de bom sobre esse homem. Depois de algum tempo, Jason se recuperou. Ele olhou para Zhao Ai e disse: Esse homem, ele era apenas um homem comum antes, como ele poderia ser? Zhao Ai olhou para ele e disse: Secretamente um pervertido, certo? Quando ele ouviu o que Zhao Ai disse, seus olhos ficaram brilhantes enquanto ele dizia: Certo, certo, secretamente um pervertido. Ah, você realmente conhece suas coisas. Eu acho que tem bastante conhecimento sobre si mesmo. Zhao Ai fez uma careta e disse: Se perca, e leve sua boca fedorenta com você. Eu não consigo suportar ouvir isso mais. Certo, enquanto espera pelo dia de graças a Deus, você tem alguns planos? Você vai se juntar aos banquetes diários da capital? O que você planeja fazer? Que tal ir para o mar comigo enquanto aprecia a vista? Jason não pensou que Zhao Ai faria tal proposta. Ele o encarou. Ao mesmo tempo, ele se sentiu estranho. Ele somente conhecia Zhao Ai por um pouco menos de 2 horas, mas sentiu que ele o conhecia por dezenas de anos. Jason nunca conheceu alguém tão rude como ele. Isso o deixou realmente surpreso. Mas ele imediatamente respondeu: Bom, então eu vou para o mar com você. Eu vou tomar essa chance para ver como você faz seus negócios para que eu possa derrotar você no futuro. Zhao Ai franziu as sobrancelhas para ele e disse: Vá em frente. Se você tiver habilidade então eu ficaria feliz. Tudo bem, quando chegar a hora de ir, eu vou mandar alguém lhe informar. Neste momento, você não deve rejeitar. Jason na verdade franziu as sobrancelhas e ele disse: Isso pode ser difícil de dizer. Você conhece o meu status, eu não sou tão livre quanto você. Zhao Ai sorriu e disse: Tudo bem, mas se você tiver tempo, me diga, eu vou levar você. Se você não tiver nenhum, então esqueça. Eu quero encontrar alguém para diversão. Você tem muita sorte de que eu não encontrei a pessoa ainda. Jason também conhecia a situação de Zhao Ai. Ele apenas sorriu amargamente e não disse nada. Neste momento, Zhao Ai notou o príncipe herdeiro e Charlie indo para o pátio, provavelmente para discutir algo. Zhao Ai franziu suas sobrancelhas, mas ele não disse nada. Ao invés disso, ele ordenou a cair em sua mente para prestar atenção na sua situação. Zhao Ai também prestou atenção a Laura e as outras, que ainda estavam com a Lexi. Elas eram todas mulheres bonitas, então elas eram muito perceptíveis dentro do salão. Muitos homens passaram por elas, pedindo a elas por uma dança, só para ficarem desapontados quando eles foram recusados. Depois de um tempo, um servo veio ao seu lado e falou algumas palavras para Lexi. Lexi se levantou e disse algumas palavras para Laura e as outras antes de sair. Zhao Ai não estava interessado em Lexi. Ele já tinha 3 noivas. Ele já estava satisfeito. Ele também pensou que o status de Lexi não era algo que ele pudesse lidar. Neste momento, Zhao Ai estava realmente se odiando por não saber como dançar. Senão, ele teria convidado Laura e as outras. Infelizmente, o ex-ado não era muito bom na dança. Por causa disso, ninguém pediu para ele dançar durante festas.
E adicionando ao fato de que ele não gostava de praticar dança, isso tornava a dança ainda mais desconhecido para ele. Não havia mais nada a dizer sobre Zhao Ai. Na Terra, ele era apenas um nerd. Ao mesmo tempo, não havia quase ninguém que praticava dança tradicional. Se ele fosse em frente das pessoas enquanto pulava ao redor, ele certamente conseguiria olhares estranhos. Zhao Ai não podia deixar de suspirar arrependido. Ele pensou que ele estava sendo um pouco injusto com Laura e as outras. Garotas geralmente querem participar de danças em um banquete. Elas gostavam de mostrar seu lado gracioso. Mas era uma pena que Zhao Ai não sabia como dançar, então elas só podiam se sentar ao lado. Jason notou a aparência de Zhao Ai. Ele sorriu fracamente e disse: "Qual é o problema? Você quer dançar com suas noivas. Então por que você não vai convidá-las?" Zhao Ai olhou para ele com um olhar vazio. "Você não precisa se importar com meus negócios. Se eu não quero dançar, então eu não vou dançar. Eu abandonei a dança há muito tempo atrás." Jason olhou para Zhao Ai com um rosto chocado. "Você não vai dançar? Ou é que você não consegue dançar? Essa não é a lição mais básica ensinada a todos os nobres. Por que você não pode fazer isso?" Zhao Ai bufou e disse: "A pessoa que a minha família pediu para me ensinar era um velho. Eu gostava de garotas bonitas na época e não estava interessado no velho. Por causa disso, eu mandei o velho embora. Desde então, ninguém ousou me ensinar a como dançar." Quando Jason ouviu a resposta de Zhao Ai, ele não pôde deixar de rir e disse: "Irmão, você é muito bom. Eu não pensei nisso, é uma ótima ideia. Mandar o professor embora, eu vou tentar isso da próxima vez." Zhao Ai revirou os olhos e mudou sua atenção para os homens e mulheres que estavam dançando no meio. Esse Jason realmente lhe trouxe má influência. Neste momento, um servo chegou ao lado de Zhao Ai e disse: "Senhor, Sua Alteza está esperando no pátio. Ele me enviou para você." Zhao Ai assentiu e disse para Jason: "Eu vou ir." Então ele se virou para Terry e disse: "Irmão Terry, eu vou sair por um momento." Terry sorriu e disse: Vai, nós vamos esperar por você aqui." Talvez fosse apenas na mente de Zhao Ai, mas Terry realmente soou muito entusiasmado. Isso confundiu Zhao Ai. Ao mesmo tempo, ele também levantou sua guarda. Zhao Ai caminhou até o pátio junto com o servo. O servo deu 2 voltas e mais 3 antes deles chegarem em uma pequena sala. Depois que Zhao Ai se sentou, o servo lhe serviu uma xícara de chá antes de dizer: "Por favor, espere aqui, senhor. Sua Alteza primeiro acompanhará o príncipe herdeiro embora antes dele vir aqui." Zhao Ai encarou. Ele olhou para o servo e disse: "O príncipe herdeiro está indo embora." O servo assentiu e disse: "Ele está, já que Sua Alteza o príncipe herdeiro está indo embora. Sua Alteza o terceiro príncipe está indo acompanhá-lo. Eu vou pedir ao senhor para esperar um pouco." Zhao Ai olhou profundamente nos olhos do servo. Depois de servir o chá, o servo imediatamente saiu da sala. A razão do porquê Zhao Ai olhou para o servo era porque o servo estava mentindo. Kaye lhe disse que Charlie ainda estava conversando com o príncipe herdeiro. Isso significa que o príncipe herdeiro ainda não foi embora. Porque ele mentiu. O que ele quer fazer? Zhao Ai estava cheio de perguntar no seu coração. Se não fosse pelo servo estar familiarizado com a mansão de Charlie, Zhao Ai pensaria que o homem fosse um subordinado do príncipe herdeiro. Mas vendo como o servo o guiava, assim como sua familiaridade em servir o chá da mansão, Zhao Ai estava ainda mais confuso. Neste momento, Kaye subitamente disse a Zhao Ai que o servo não se afastou. Ao invés disso, ele apenas se escondeu no canto do pátio, certificando-se de que ninguém o notasse. Zhao Ai agora entendeu por que o servo não fechou a porta. Isso era com o objetivo de ver sua situação. Zhao Ai agora estava ainda mais desconfiado sobre a identidade do servo. O que ele planejava fazer? Viver em outro mundo. Capítulo 462. Enquanto Zhao Ai estava confuso, Kaye deu outro relatório. Ela disse que o servo parecia muito ansioso. Além disso, ele continuava olhando para a xícara de chá na mesa. Zhao Ai encarou. Ele olhou para a xícara de chá na mesa. Depois que ele chegou na sala, ele não recebeu nenhum ataque, não haviam quaisquer perturbações ou quaisquer outras ações. A outra parte não podia apenas chamá-lo para a sala e não fazer nada. Deveria existir algo aqui. A única coisa deixada era a xícara de chá. Zhao Ai levantou a xícara e tomou um pequeno gole. Ele queria ver se havia algo de estranho com essa xícara de chá.
Ele queria saber se o chá era o método que o inimigo tinha pensado para lidar com ele. Quando o líquido entrou na sua boca, uma notificação do espaço foi ouvida. Alucinógeno relativamente forte detectado. Pode afetar o corpo humano pesadamente. Pode até mesmo causar perda de memória. Extraindo qualidades venenosas. Fortificando o inseticida. Curando o veneno do anfitrião. Zhao estava chocado. Ele não pensou que o servo estaria lhe dando uma xícara com drogas alucinógenas. Embora não houvesse uma descrição específica do espaço, ele sabia muito bem que este era uma xícara com algum tipo de alucinógeno. E também parece que tinha uma potência forte. Zhao baixou a xícara lentamente. Ele realmente não sabia por que a outra parte faria isso. Eles querem sujar a sua imagem. No entanto, Zhao queria ver a peça inteira. Ele queria ver como a parte oposta lidaria com ele. Portanto, depois que ele bebeu da xícara, ele pretendia fazer uma aparência tonta. Ele continuou balançando sua cabeça e então se apoiou na parede depois de um momento, fingindo ter desmaiado. Neste momento, o servo apareceu. Ele olhou para Zhao e tirou uma espada curta de seu corpo. Ele apontou para a perna de Zhao, checando para ver se Zhao realmente tinha desmaiado. No entanto, o servo não usou nenhum kit de batalha. Embora as roupas que Zhao usou fossem da família Calci, ele também usou a armadura que Laura lhe deu por baixo. Naturalmente, ataques comuns não seriam capazes de atravessar, detendo o avanço da espada curta do servo. Embora a espada tivesse sido bloqueada pela armadura, ainda era muito doloroso. Ainda assim, Zhao ainda fingiu estar inconsciente. O servo estava atordoado, mas ele imediatamente soube que Zhao deveria estar usando roupas protetivas. Ele não pôde deixar de sussurrar, comparecendo a um banquete enquanto usa armadura protetora. Que covarde! Então ele sacudiu Zhao. Não importa o quanto ele chacoalhou Zhao, o corpo ainda estava muito inconsciente. Vendo isso, o servo disse: ele deveria estar acordado agora. Ele teve overdose. Zhao já sabia que as drogas que a outra parte usou não eram pílulas do sono. No entanto, a dose que estava presente era de fato demais. Kaie já havia calculado quando ele acordará. Ela certamente diria a Zhao quando a hora chegar. Enquanto Zhao estava esperando, o servo o carregou e caminhou por um tempo. Neste momento, Zhao se moveu levemente e abriu seus olhos zonzos. Ele parecia muito desfocado, apenas como quando alguém ficava sonâmbulo. Adicionalmente, sua respiração também estava muito pesada enquanto seu rosto estava vermelho. Naturalmente, essas condições foram conquistadas graças à ajuda de Kair. Ele não era um ator. Se ele só dependesse da sua própria atuação, ele não seria capaz de conquistar esse efeito. O servo olhou para Zhao. Ele não podia deixar de sussurrar: parece que eu coloquei um pouco demais da droga. Essa droga é realmente poderosa. Você é sortudo por até mesmo acordar. Então Zhao chegou na frente da porta de uma sala. Depois ele foi empurrado. Então o servo fechou a porta, fazendo as pessoas dentro da sala incapazes de vê-lo. Zhao encarou, mas ele sabia que o servo deveria estar ouvindo do lado de fora. Enquanto ainda fingia estar sob os efeitos da droga, Zhao rapidamente escaneou a sala. Era uma sala de convidados muito comum. À primeira vista, dava para ver que aqui era onde Charlie designava seus convidados que ele não considerava tão importantes. A sala era dividida em duas partes, o quarto e a pequena sala de estar. Enquanto permanecia na sala de estar, podia-se ver o quarto. Havia só uma tela separando os dois. Olhando para o quarto, Zhao estava certo que havia outra pessoa deitada dentro. A respiração da pessoa era muito suave, provavelmente já estava dormindo. Zhao entendeu um pouco agora. A outra parte queria conduzi-lo para esse quarto depois de lhe dar o alucinógeno. E com a adição do afrodisíaco, eles esperariam até Zhao fazer algo com a pessoa no quarto antes de entrar enquanto ele estava fazendo a ação. Agora ele entendeu por que Terry se prendeu a ele o tempo inteiro. Ele temia que Zhao fizesse algo fora de seus cálculos. Ele também entendeu por que Terry parecia feliz quando ele foi chamado pelo servo. Realmente era por causa disso. Ele pode imaginar que se ele realmente fosse afetado pela droga, depois de algum tempo, Terry traria Megan aqui para ver a situação. Pensando sobre isso, a raiva de Zhao pôde deixar de aumentar. A outra pessoa realmente queria arruiná-lo. No entanto, ele ainda estava curioso. Ele tinha certeza que a outra pessoa no quarto deveria ter desmaiado.
Senão, não haveria maneira para a pessoa não acordar com a quantidade de barulho que ele causou. Zhao Ai agora estava curioso sobre que tipo de mulher a outra parte preparou para ele. Se a qualidade da mulher fosse baixa, então Zhao Ai estava certo que Megan e as outras com certeza saberiam que tinha sido forjado com apenas um olhar. Pensando sobre isso, Zhao Ai cambaleou em direção à borda da cama e olhou quem estava nela. A mulher na cama ainda estava usando seu vestido, e o lençol da cama estava arrumado de tal maneira que apenas seus olhos podiam ser vistos. O que surpreendeu Zhao Ai era o fato de que a pessoa deitada na cama estava na verdade acordada. Zhao Ai estava atordoado. Ele cuidadosamente olhou nos olhos da parte oposta. Seus olhos claramente expressaram uma expressão de pânico. Mesmo com isso, ela ainda estava deitada ali imóvel. Zhao Ai foi capaz de confirmar que a outra parte estava de fato sob medicação também. Mas a medicina dada era diferente. Deveria ser a droga paralisante. O tipo de medicina que tornou o corpo de alguém incapaz de se mover enquanto ainda estava consciente. Zhao Ai realmente desejou que ele pudesse matar Terry agora de imediato. Mas ele sabia que isso não deveria ser somente a ideia de Terry sozinho. O príncipe herdeiro certamente tinha uma mão nisso também. Caso contrário, o príncipe herdeiro não conversaria com Charlie em privado agora. Zhao Ai levantou o lençol gentilmente. Mas o que Zhao Ai viu o deixou congelado. Isso era porque a pessoa na cama não era ninguém além da princesa Litsi. Zhao Ai sentiu seu couro cabeludo ficar dormente. Os cabelos no seu corpo estavam todos levantados. Ele finalmente entendeu que o objetivo da outra parte desta vez não era só ele, mas Charlie também. Considere isso, se os planos da outra parte fossem executados perfeitamente, sendo um subordinado de Charlie, uma que lhe colocou extrema importância, e a outra a princesa, não somente Zhao Ai estará acabado, Charlie também estará acabado, incluindo a princesa Litsi. Uma flecha, 3 pássaros. Esse movimento era realmente cruel. A princesa Litsi estava em pânico quando ela viu Zhao Ai. Ela foi chamada aqui por um servo, lhe dizendo que Charlie tinha algo para perguntar a ela. Litsi não duvidou do servo e imediatamente o seguiu. Então o servo o guiou para uma pequena sala de estar enquanto lhe servia uma xícara de chá. Depois de lhe dar o chá, o servo lhe disse para esperar por Charlie, já que ele ainda tinha que acompanhar o príncipe herdeiro. Porque Litsi tinha bebido um pouco de álcool no banquete, ela imediatamente pegou a xícara e bebeu o chá. Mas ela não esperava que seu corpo se tornasse inerte. Ela sentiu como se seu corpo não pertencesse a ela mais. Ela não conseguia mover nem mesmo um único dedo. A única graça salvadora era o fato de que ela ainda estava consciente. Então o homem a levou para a cama e a cobriu com o lençol. O homem que a segurou usava roupas pretas, então ela não foi capaz de reconhecê-lo. Quando a pessoa saiu, Litsi ficou cada vez mais assustada com o passar do tempo. Ela não sabia o que aconteceria com ela. Enquanto estava deitada na cama, ela sentiu que os minutos tinham se tornado anos. Repentinamente, ela pôde ouvir passos. Então uma pessoa entrou na sala, caminhou pela sala e entrou na vista de Litsi. Surpreendentemente, a pessoa era na verdade Zhao Ai. Mas Litsi também reconheceu o estado em que Zhao Ai estava. Ele parecia muito estranho, sua expressão facial não estava certa, seu rosto também estava corado. Litsi sabia que ele foi drogado também. Litsi não era estúpida, ela era a nona princesa. Ela sabia que ela não tinha chance de herdar o trono, então ela não se preocupou muito sobre a batalha pela sucessão. No entanto, entre seus vários irmãos mais velhos, seu relacionamento com Charlie era o melhor. Quando ela viu a aparição de Zhao Ai, ela instantaneamente soube o que estava acontecendo. Mas mesmo se ela tivesse pensando em tudo, seu coração ainda se sentiu muito desconfortável, sabendo que ela tinha sido usada pelo seu irmão mais velho. Quando Zhao Ai viu Litsi, ele também entendeu o que estava acontecendo. Ele olhou para Litsi, e então ele de repente avançou. Ele não parou até esbarrar em uma tela. Então se tornou desfocado, o bastante para cobrir a visão em direção ao quarto. Vendo que o quarto agora estava bloqueado, a aparência de Zhao Ai mudou. Ele não tinha mais seu rosto intoxicado. Ele foi até o lado de Litsi e sorriu fracamente. Ele deu um arco antes dele sussurrar: "Eu causei problemas para Sua Alteza, por favor espere por um momento, eu imediatamente lhe darei um antídoto." Então ele acenou sua mão enquanto um frasco aparecia.
Dentro do frasco tinha um líquido transparente. Ele imediatamente guiou o corpo de Litsi para beber o antídoto. Depois de alimentar Litsi com um pouco de água espacial, Zhao Ai então lhe disse com uma voz baixa: Princesa, quando os efeitos desaparecerem, eu devo pedir a você para não gritar. Não faça nenhum barulho. Coopere comigo na performance de uma peça. Após esvaziar o frasco, Zhao Ai o guardou. Então ele se virou e colocou suas mãos em uma peça de pano. Com um pouco de esforço, ele rasgou o pano e então pretendia respirar pesadamente com intensidade crescente. Ele também fez um esforço para tornar o rasgo do pano mais alto. Enquanto ele rasgava alguns panos e respirava cada vez mais pesado, Zhao Ai também continuava sacudindo a cama que Litsi estava deitada. A cama emitia um som de ser balançada para cima e para baixo. Ao mesmo tempo, Zhao Ai também mandou Kair monitorar o cervo do lado de fora. Verdade o bastante, quando o servo ouviu o barulho de Zhao Ai, ele deu um aceno antes de se afastar. Vendo que o cervo tinha saído, Zhao Ai retirou os tecidos que ele rasgou antes de olhar para Litsi e dizer: Princesa, por favor se levante rápido, você deve ir embora. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.